considere a possibilidade de que o universo depende da sua existência. A visão tradicional newtoniana, que enfatiza entidades distintas, sugere que os humanos existem dentro de um reino físico governado por leis específicas como a gravidade e a termodinâmica, retratando o universo como uma entidade autônoma separada. No entanto, o surgimento da física quântica desafia essa perspectiva. Embora essa mudança seja nova no discurso científico, ecoa ensinamentos espirituais antigos. Hermes Trismegistus, um sábio da antiguidade, ensinou em como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Isso implica que nosso mundo é semelhante a uma matriz holográfica, uma superfície reflexiva que espelha a consciência lançada sobre ela. A física quântica se alinha com essa sabedoria antiga, sugerindo que a realidade pode não ser uma construção independente, mas é moldada pela consciência do observador. Nesse reino do pensamento, onde a física quântica contempla o conceito de um multiverso e linhas do tempo infinitas, sua percepção pode influenciar significativamente a manifestação da realidade. Neville Goddard, em seu trabalho Pensando na Quarta Dimensão, sugere que a quarta dimensão serve como uma fonte para nossa existência tridimensional, abrigando uma variedade infinita de possibilidades de vida, semelhante a linhas do mundo infinitas. Da mesma forma, o Dr. Joe Dispenza destaca, no reino da física quântica, a existência de um campo infinito repleto de resultados potenciais para nossas vidas. Esse campo quântico ilimitado, ou o todo, ressoa com os ensinamentos antigos de Hermes Trismegistus, conforme descrito na Cabala. É um domínio onde cada resultado concebível da vida já existe. Isso leva a uma questão crucial: o que determina a linha do tempo específica que experimentamos? Neville Goddard afirma adequadamente: e assuma o sentimento de seu desejo realizado e observe a raiz que sua atenção segue. O tempo, uma construção confinada à nossa realidade tridimensional, não tem influência nesse contexto. O Dr. Joe Dispenza acrescenta: e nossos pensamentos têm uma conexão direta com nosso nível de saúde. Nestas dimensões superiores, tudo o que você poderia potencialmente se tornar já é uma realidade, transcendendo as restrições lineares do tempo conforme percebemos. Você existe nesta vida específica limitada dentro de uma determinada linha do tempo, mas o que determina este caminho específico entre as inúmeras possibilidades na quarta dimensão? Esta pergunta sinaliza o declínio gradual do modelo newtoniano tradicional, cedendo lugar a um deslocamento em direção a uma consciência unificada. O campo quântico reage à consciência com a qual interage, moldado por pensamentos, emoções e estado geral de ser. Essencialmente, a realidade ou linha do tempo que você experimenta é uma manifestação do estado de ser, dos pensamentos e emoções que você abraça. Sua autopercepção é espelhada de volta para você pelo universo, assim como um espelho não pode refletir um sorriso se você não sorrir primeiro. O universo responde de maneira semelhante, a reflexão depende inteiramente da sua entrada. Quando você sorri, o espelho reflete um rosto sorridente. Da mesma forma, a entidade abrangente, seja Deus, fonte ou campo quântico, ecoa seu estado interno, conforme visualizado por todos. O propósito da criação é atravessar experiências únicas e infinitas, estendendo-se aos limites do infinito. A força onipresente respeita sua liberdade de escolha, vendo-a como integral para o desfrute das diversas aventuras da vida. Neville Goddard, um defensor dessa ideia, articula: em todos são livres para criar seu mundo como desejam, se souberem que tudo está respondendo a eles. Essa dependência de sua consciência única alimenta a expansão do todo. Sua capacidade de escolha está sempre presente. Ao sorrir para o espelho infinito, você inicia uma resposta, seja com atraso inerente ao nosso mundo tridimensional linear. Os eventos devem se desdobrar sequencialmente para refletir a mudança. No entanto, o espelho deve, em última instância, exibir o que você projeta, como na quarta dimensão, essa projeção já é uma realidade. A persistência na sua autoconcepção comanda o espelho a se conformar, faltando-lhe a própria vontade, o espelho garante a autenticidade da experiência do todo. O todo busca compreender o que significa ser você no momento presente, e essa compreensão seria comprometida se impusesse sua vontade. O infinito abraçou voluntariamente limitações para experimentar autenticamente sua existência.
Ele depende de você e do seu estado atual como um ponto focal para suas escolhas e experiências. Em essência, você e o todo estão unidos, mas neste mundo, um véu de esquecimento é lançado sobre nós para criar uma experiência verdadeiramente autêntica. Imagine se submeter voluntariamente a uma forma de amnésia autoinduzida para jogar um jogo de realidade virtual, visando a experiência mais genuína possível. No jogo, quando você sofre um golpe, parece real, como se os eventos estivessem realmente acontecendo. No entanto, se você estivesse ciente de que é apenas um jogo, seu medo pela sua vida virtual diminuiria, sabendo que seu verdadeiro permanece seguro. Essa analogia explica por que a vida às vezes pode parecer áspera e implacável, nos levando a questionar como um Deus poderia permitir tais coisas. A resposta está em entender que esse Deus não é uma entidade externa que inflige essas experiências em nós. Em vez disso, moldamos nossas próprias experiências através da aplicação da lei do ser, muitas vezes de maneiras menos que ideais. Nossas ações diante do espelho da vida influenciam diretamente o que é refletido de volta para nós. Se nos comportarmos de maneira errática, o espelho reflete uma imagem caótica. Ele não pode, ao mesmo tempo, nos retratar como bem-sucedidos e contentes. O espelho simplesmente ecoa a essência de nossas ações e estado de ser. A busca pela liberdade muitas vezes é encontrada no desafio de se sentir limitado pelas circunstâncias. Essa luta pode ser um catalisador para uma compreensão mais profunda do eu e do mundo. Influenciados pelos ensinamentos de Neville Goddard e pensadores similares, eles propõem que os obstáculos e provações na vida podem não ser apenas o resultado de uma divindade externa seletivamente benevolente. Em vez disso, sugerem que esses são reflexos do estado interior e da consciência de alguém. A metáfora de um espelho é particularmente apropriada neste contexto. A imagem que se vê em um espelho é um resultado direto do que é apresentado diante dele. Se alguém se coloca diante do espelho com uma mentalidade de aprisionamento e limitação, a cena refletida é de estagnação e confinamento. No entanto, uma mudança de perspectiva, abraçando os conceitos de liberdade e possibilidades ilimitadas, pode alterar dramaticamente essa reflexão. O mundo, em resposta a essa visão modificada, começa a revelar oportunidades e alegrias que pareciam invisíveis antes. Essa transformação lembra a narrativa em Acres de Diamantes, de Russell Conwell, onde um homem ignora a riqueza em sua própria terra, perseguindo fortunas em outro lugar, apenas para descobrir mais tarde que o que ele procurava sempre esteve ao alcance dele. Essa dinâmica é lindamente encapsulada nas palavras inspiradoras de William Ernest Henley em seu poema Invictus e "Eu sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma". Essas linhas expressam eloquentemente a influência profunda da vontade e da percepção individuais na moldagem da experiência de vida de alguém. Quando alguém adota conscientemente uma atitude de abundância e realização, mesmo antes que ela se manifeste na realidade, há um alinhamento sutil, porém poderoso, que ocorre no universo ou no campo quântico, à medida que a consciência se desloca. As circunstâncias externas também mudam. Além disso, este conceito se estende além do mero pensamento positivo. É uma exploração das camadas mais profundas do ser e do poder da mente subconsciente. O subconsciente, assim como um terreno fértil, aceita sementes do pensamento plantadas dentro dele e as nutre até a realidade. É o princípio central de muitos ensinamentos espirituais e filosóficos que a realidade externa é um reflexo direto dos pensamentos, crenças e emoções internas. Dessa forma, o mundo externo serve não apenas como um espelho refletindo o estado atual do ser, mas também como uma tela na qual as possibilidades do que poderia ser são continuamente pintadas com base no diálogo interno e nas crenças mantidas dentro. Todos os aspectos da existência estão profundamente interconectados nesse jogo entre os reinos interno e externo. Para realizar seus desejos, seja liberdade, alegria ou realização, é preciso olhar para dentro para entender e remodelar primeiro seu mundo interno.